Olá, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador Jesus, não é? Senhor e Salvador, único Senhor e Salvador, o Filho de Deus, que entregou sua vida, que foi até a morte e ressuscitou. Isso. E então, que a sua paz enche o teu coração, o poder de Deus esteja sobre você, sobre a sua vida. O Senhor Deus é abençoador e abençoador em extremo. Nós estamos numa série Perdão, uma série chamada Perdão. Por quê? Bem, o Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, ele disse que só os limpos, os puros de coração verão a Deus. Claro que, né, é de uma abrangência tremenda a questão do coração, né? Sentimentos, né, paixões, raivas, iras, ódios, tristezas, amarguras, ressentimentos, enfim. São tantos os sentimentos e tantos fatores que vão mexer com a vida de qualquer pessoa, né? E muitas vezes isso extravasa e atinge até quem está à volta, ao redor. Isso não tenha dúvida, né? Quantas mulheres é muito machucadas no seu casamento, seus filhos é que ficam escutando. E a triste realidade, muitos pais quase que, vamos dizer, inconscientes, contaminam demais os seus filhos. Isso traz grande perturbação a uma família inteira. Série Perdão. Mas antes nós vamos fazer a oração, uma oração de agradecimento, entrando na presença de Deus. Nós devemos, né, agradecer tudo quanto Ele tem feito, porque tudo que é bom vem das mãos de Deus, vem do Senhor. Né? Tudo que Ele criou de um modo tão maravilhoso. O ser humano destrói aí a natureza de uma forma tenebrosa, avassaladora, mas o Senhor Deus continua com as suas misericórdias e suas mãos estendidas. Ore comigo. Senhor nosso Deus, querido Deus, Pai Celestial, nós entramos em Tua presença em oração e primeiramente para render graças numa consciência, sim, consciência viva. Tudo que é bom vem do Senhor. O Senhor criou os céus, a terra, essa natureza tão perfeita, tão linda, tão rica, que se reproduz com toda a fidelidade. Isso através dos séculos, dos milênios, porque o Senhor é Deus. E Pai, sabemos pela Tua palavra que o Senhor observa os moradores da terra, mas que não interfere ou não invade a vida de quem quer que seja. O Senhor nos manda, o Senhor manda que se pregue o Teu Evangelho, a Tua palavra, como Jesus esteve no mundo e assim o fez. Mas sabemos que é a escolha de cada um. Senhor nosso Deus e Pai, nós entramos em Tua presença primeiramente para render graças. Graças pela paz que vem do Senhor, Jesus, o príncipe da paz. Rendemos graças pelo dom da vida. Sim, nosso Deus. Pai, rendemos graças desde o ar que respiramos, por todos os benefícios, por todas as coisas boas, pelo que temos recebido do Senhor. Senhor, o Senhor que criou os céus, a terra e este imenso universo. A Ti, Senhor, a Ti nos dirigimos. E a Ti agradecemos. E agradecemos pelo grande sacrifício de Jesus, que pagou o preço para nos tirar das trevas, nos abrir este acesso e nos entregar em Tuas mãos. E assim, então, podemos chamar-te de nosso Pai. Pai querido, Pai nosso, nós agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. O Senhor Deus Ele resolveu reunir em 66 livros na Bíblia Sagrada as Escrituras,
E então, encontramos aqui Antigo e Novo Testamento. Palavras de Jesus, palavras de Deus para a nossa vida. Ensinamentos, alertas, repreensões, orientação, bênçãos, capacitação e armas espirituais para uma luta, uma guerra que é espiritual. Queridos, Jesus deixou bem claro que Satanás existe e destrói o ser humano. Não foram poucas as vezes que Jesus libertou pessoas, tirando forças malignas de dentro delas. Quantas pessoas caem em trevas, caem em laços, em prisões tenebrosas. E então, Jesus trouxe ensinamentos. E os seus ensinamentos é que vão nos conduzir na presença de Deus. Em relação ao coração, aos sentimentos, olha, temos na carta aqui uma carta escrita aos hebreus, judeus que se converteram a Cristo. E ele diz aqui, na carta, na epístola aos hebreus, no capítulo de número 12, no versículo de número 15, eu vou mostrar, vou ler aqui, palavras de Deus. Então diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Olha aí, olha aí, olha aí. Bem, tendo cuidado, temos de ter esse cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Aí, então ele explica. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Então, há pessoas, olha, uma pessoa amargurada, ela contamina, ela pode sim contaminar quem está à sua volta. Um grande exemplo disso, bem, uma mulher sofre muito na sua relação de casamento. Marido maltrata, ofende, agride com palavras pesadas, despreza. E aí ela, muito amargurada e revoltada, ela então fala do marido, das coisas que ele faz, no peso do que ela sente, ou seja, para ela é aquele peso violento, tenebroso. Você pode imaginar uma mãe contando para uma filha, para um filho, as palavras pesadas que o pai diz, que o marido lhe diz e dirige, e que os filhos não presenciaram? Bom, ela não deveria fazer isso, porque ela está amargurada, mas ela está contaminando esse filho, essa filha. E muitos fazem isso quase que numa inocência, ou seja, nas suas feridas, nas suas amarguras, está tão cheia daquilo. Não apenas na relação de casamento. Às vezes, é até uma relação de trabalho em que a família inteira é contaminada contra um chefe que nem conhece. O peso das ofensas para um não pode atingir os outros que não tem nada a ver com a história. Pessoas são contaminadas, pessoas são literalmente arrebatadas a essa história, a esse meio, sem que tivessem nada a ver com isso. Então, o que acontece? Bom, na relação familiar, uma mulher, ela muito magoada, muito revoltada, então ela expurga sua raiva, as suas mágoas. E você imagina os filhos recebendo aquilo, guardando aquilo, ou seja, se contaminando. O que pode acontecer nesse filho, nessa filha em relação a esse pai? Pode imaginar? Pois é.
É quando uma gota d'água transborda e vira uma tempestade. Quantos filhos, no momento de desavença com o pai, explodem tudo que receberam de contaminação? Então o Espírito, você vê que o Espírito de Deus, ele nos alerta a respeito de tudo. Tudo. Eu contei um caso aqui na semana passada de uma jovem maravilhosa, segundo todos das relações e família, exemplar, maravilhosa. E aí, namoro, noivado, casamento. E anos se passam, mas um marido muito ausente, um pai ausente, mas um marido bom, um pai bom, mas muito ausente, muito ausente. E sempre com muitas desculpas e muito trabalho. Mas os filhos crescem e a mãe sempre ali amargando aquela ausência. E de repente esse homem cai doente e vai parar numa cadeira de rodas. E tem o seu corpo ali, já não consegue mais caminhar, já não. Enfim, está um prisioneiro no seu próprio corpo das doenças. E aí, a família inteira, não é? Descobre por quê? Porque ele tinha um caso extraconjugal desde jovem, nunca abandonou, nunca. E agora a moça que era a paixão da vida dele, não o quer porque ele está muito doente. Ela não quer. Na verdade, ela não tinha amor. Ela tinha uma paixão que passou. E o que ele podia oferecer a ela? Moço muito bem financeiramente. E aí a coisa é descoberta. E a esposa explode em amargura, na verdade implode na amargura e explode de raiva, de desespero. A vida toda aquela situação. Sempre a queixa do pai ausente, do marido ausente, o filho está ali. Mas agora aquela explosão atinge o filho que fica com muita raiva do pai, mas muita raiva. Não há quem consiga conversar com o moço, com os filhos no caso, principalmente a criança, o mais velho. Mas assim, não há quem possa, né, no momento, reverter o quadro e fazer com que esses filhos tenham, apresentem amor pelo pai. Porque a compaixão da mãe é profunda, a dor da mãe é profunda. A explosão da mãe atingiu os filhos e os filhos também agora expurgam essas raivas. Olha, uma família inteira destruída. E agora? Mas há casos em que a criança é contaminada desde pequenina mesmo e cresce ouvindo o pai falar mal da mãe, a mãe falar mal do pai. E agora? Então, a palavra de Deus, que é a luz, vem para avisar, alertar e prevenir, para dizer, olha, toma cuidado com uma raiz de amargura. Você está em amargura, cuidado com a tua amargura, para que você não expurgue isso e faça outros amargurados à sua volta pelos mesmos problemas, pelas tuas razões. Então não podemos nos dar, você não se deu direito, né? É o que Deus está dizendo. Toma cuidado. Tendo cuidado de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Cuidado com a amargura, porque a amargura, se ela for alimentada, regada, ela vai brotar. E se ela brotar, você imagina uma amargura brotando lá por dentro e sufocando o peito. Sufocando. Chega uma hora que vem uma explosão
vem desabafos. E quem está à volta é contaminado. Queridos, Deus fala sobre tudo. Vamos agora a outra parte do nosso programa e eu volto a seguir. A Igreja Internacional da Graça de Deus em Irajá, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, está de portas abertas para receber você e sua família. Reuniões especiais aos domingos. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, às 7, 10, 15 e às 18 horas, com a pastora Gorete Moura, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. Então, queridos, como falamos no início do nosso programa, quando lemos a palavra de Deus na carta aos Hebreus, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo de número 15, nós lemos: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Há pessoas que se tornam muito amarguradas porque foram contaminadas. Então, uma mãe que muito amarga ou com muitas amarguras contra o seu marido, fala dos maus tratos para o seu filho, para os seus filhos, e eles ficam revoltados contra os seus pais. Essa revolta vai trazer problema para eles. Porque o coração vai estar cheio dessas coisas ruins e isso afasta de Deus. Deus diz: só os limpos de coração verão a Deus. Então, pessoas são prejudicadas gratuitamente. A troco de quê? Pois é. Ah, mas não dá para segurar, eu tenho que desabafar. Vamos ao divã do Senhor Jesus. Vamos derramar o coração diante dele. Vamos ouvir as suas palavras. O Senhor Deus, Ele dá a saída. Ele sabe como conduzir toda essa situação para que a luz brilhe, para que termine em luz e não em trevas. Quantas desgraças já houveram sobre a face da terra, de terceiros inflamados e contaminados, que foram envolvidos em situações, em família, relações de trabalho e tantas outras relações. Então Deus diz: olha, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. O caminho é o perdão, queridos. O caminho é o perdão. E agora nós vamos ao momento da oração e vamos continuar na próxima semana. Chame seus amigos. Se você tem alguém na família que tem muita dificuldade de perdoar, chame para participar conosco. Vamos compartilhar a maravilhosa, belíssima palavra de Deus. Ore comigo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Querido Deus, Pai Celestial, nós estamos em Tua presença, ouvimos a Tua palavra. O Senhor nos deu grande alerta para termos o cuidado de que ninguém seja privado da Tua graça, por uma raiz de amargura que brotou dentro de alguém e os que estavam à volta foram contaminados. Pai, quantos problemas de família seriam evitados, até desgraças, Senhor, que aconteceram sobre a face da terra, se tão somente o Senhor fosse ouvido. Pai, nós sabemos que contigo, Senhor, nós não temos de fazer o que queremos, mas o que a Tua palavra nos ensina, nos manda, nos orienta. Pai, eu peço a Tua ajuda agora para alguém que com o coração muito amargurado, Senhor, estava seguindo essa trilha, esse caminho sem perceber, contaminando seus filhos. Alguém, Senhor,
Na verdade, alguém bem próximo, o filho, a filha, o pai, a mãe, talvez até alguém, Senhor, falando de um amigo, de um vizinho, de alguém. Sim, a olhos humanos parece ser a pura verdade, mas sabemos que Satanás está por trás de tudo isso, para criar, Senhor, as situações adversas, para criar os choques, as contendas, para que corações, Senhor, fiquem feridos, para que amarguras dominem, para que raízes brotem, para que outros sejam atingidos. Então, Pai, o Senhor que zela para que todos os filhos tenham paz. Como o Senhor diz, só os limpos de coração verão a Deus. Ajuda cada um. Vai com tua mão poderosa, Senhor. Vá com tua mão, que Jesus, o Senhor ensanguentou a mão lá na cruz, teve a mão cravada, as mãos prisioneiras, e derramou o sangue para purificar pecados. Jesus, ajuda agora. Tira essa amargura, essas raízes desse coração. Faça a pessoa, Senhor, respirar livremente. Mas sabemos que o perdão, Senhor, não, Pai, é necessário. Embora seja uma escolha de cada um, é a grande necessidade para que a tua paz entre no coração, para que a alegria volte, para que a tua luz seja manifesta. Pai, nós cremos. Senhor Jesus, muito obrigado. O Senhor esteve lá naquela cruz, sofrendo tenebrosamente em nosso favor. Portanto, Senhor, o Senhor nos ordena a perdoar, Senhor, os ofensores, a liberar o perdão, a amar o inimigo, a bendizer aquele que maldiz. Seja a tua bênção sobre cada um e a tua paz sobre todos. Pai, muito obrigada. Agradecemos em teu nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos, chegamos aí, estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Para quem nos ouve pela Rádio Metropolitana, sexta-feira, dia 10 de maio, né? De segunda a sexta, nosso programa vai ao ar, das 22 às 23 horas, e compartilhamos aí pelas redes sociais. Estamos numa série, perdão, necessidade, queridos. Quem quer receber as bênçãos de Deus, precisa atendê-lo. Ouvir o que o Senhor Deus diz, não é? Respeitar o que Ele nos manda. É assim que a vida vai funcionar bem. É assim que as coisas vão mudar, para que as trevas se afastem e a luz seja verdadeiramente manifesta. É preciso ouvir a Deus. O meu abraço, muita paz no seu coração e até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.